Seção 5 do penhor rural. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 1438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento público ou particular registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com penhor rural, o devedor poderá emitir em favor do credor cédula rural pignoratícia, na forma pré-determinada em lei especial. Artigo 1439. O penhor agrícola e o penhor pecuário não podem ser convencionados por prazos superiores aos das obrigações garantidas. Artigo 1º. Embora vencidos os prazos, permanece a garantia enquanto subsistirem os bens que a constituem. Parágrafo 2º. A prorrogação deve ser averbada à margem do registro respectivo mediante requerimento do credor e do devedor. Artigo 1440. Se o prédio estiver hipotecado, o penhor rural poderá constituir-se independentemente da anuência do credor hipotecário, mas não lhe prejudica o direito de preferência nem restringe a extensão da hipoteca ao ser executada. Artigo 1441. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar. Subseção 2 do penhor agrícola. Artigo 1442. Podem ser objeto de penhor, inciso 1, máquinas e instrumentos de agricultura. Inciso 2, colheitas pendentes ou em via de formação. Inciso 3, frutos acondicionados ou armazenados. Inciso 4, lenha cortada e carvão vegetal. Inciso 5, animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola. Artigo 1443. O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente ou em via de formação abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia. Parágrafo único. Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir com outrem novo penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro. O segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte. Subseção 3 do penhor pecuário. Artigo 1444. Podem ser objeto de penhor os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios. Artigo 1445. O devedor não poderá alienar os animais empenhados sem prévio consentimento por escrito do credor. Parágrafo único. Quando o devedor pretende alienar o gado empenhado ou por negligência ameace prejudicar o credor, poderá este requerer se depositem os animais sobre a guarda de terceiro ou exigir que lhe pague a dívida de imediato. Artigo 1446. Os animais da mesma espécie comprados para substituir os mortos ficam subrogados no penhor. Parágrafo único. Presume-se a substituição prevista neste artigo, mas não terá eficácia contra terceiros, se não constar de menção adicional ao respectivo contrato, a qual deverá ser averbada. Seção 6 do penhor industrial e mercantil. Artigo 1447. Podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados em funcionamento, com os acessórios ou sem eles,
animais utilizados na indústria, sal e bens destinados à exploração das salinas, produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e derivados, matérias-primas e produtos industrializados. Parágrafo único. Regula-se pelas disposições relativas aos armazéns gerais o penhor das mercadorias nele depositadas. Artigo 1448. Constitui-se o penhor industrial ou mercantil mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com penhor industrial ou mercantil, o devedor poderá emitir em favor do credor cédula do respectivo crédito, na forma e para os fins que a lei especial determinar. Artigo 1449. O devedor não pode, sem o consentimento por escrito do credor, alterar as coisas empenhadas ou mudar-lhes a situação, nem delas dispor. O devedor que, anuindo o credor, alienar as coisas empenhadas, deverá repor outros bens da mesma natureza, que ficarão subrogados no penhor. Artigo 1450. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem por si ou por pessoa que credenciar. Seção 7. Do penhor de direitos e títulos de crédito. Artigo 1451. Podem ser objeto de penhor direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis. Artigo 1452. Constitui-se o penhor de direito mediante instrumento público ou particular registrado no Registro de Títulos e Documentos. Parágrafo único. O titular de direito empenhado deverá entregar ao credor pignoratício os documentos comprobatórios desse direito, salvo se tiver interesse legítimo em conservá-los. Artigo 1453. O penhor de crédito não tem eficácia senão quando notificado ao devedor. Por notificado tem-se o devedor que, em instrumento público ou particular, declarar-se ciente da existência do penhor. Artigo 1454. O credor pignoratício deve praticar os atos necessários à conservação e defesa do direito empenhado e cobrar os juros e mais prestações acessórias compreendidas na garantia. Artigo 1455. Deverá o credor pignoratício cobrar o crédito empenhado assim que se torne exigível, se esse consistir numa prestação pecuniária, depositará a importância recebida de acordo com o devedor pignoratício, ou onde o juiz determinar se consistir na entrega da coisa. Nesta se subrogará o penhor. Parágrafo único. Estando vencido o crédito pignoratício, tem o credor direito a reter da quantia recebida o que lhe é devido, restituindo o restante ao devedor, ou a excutir a coisa a ele entregue. Artigo 1456. Se o mesmo crédito for objeto de vários penhores, só ao credor pignoratício, cujo direito prefira aos demais, o devedor deve pagar, responde por perdas e danos aos demais credores. O credor preferente que, notificado por qualquer um deles, não promover oportunamente a cobrança. Artigo 1457. O titular do crédito empenhado só pode receber o pagamento com anuência, por escrito, do credor pignoratício, caso em que o penhor se extinguirá. Artigo 1458. O penhor que recai sobre título de crédito constitui-se mediante instrumento público ou particular ou endosso pignoratício,
com a tradição do título ao credor, regendo-se pelas disposições gerais deste título e no que couber pela presente seção.